Você pode se apresentar, falar um pouco sobre seu nome, o nome dos seus pais, onde você nasceu? Eu me chamo Simone Antunes Ferreira, sou filha de Maria das Graças Antunes Ferreira e Valmir Alves Ferreira, nasci em Niterói, Rio de Janeiro. Como foi sua infância? Como foram as suas experiências nas escolas? Então, eu nasci e cresci dentro de terreiro, mas sempre estudei em colégio cristão católico, né, com bolsa de estudo, 100% de estudo e por ser atleta. Então, na verdade, a minha infância se misturava entre as histórias que eu escutava dentro dos terreiros e as histórias que eu escutava dentro da escola, né? Então, são duas versões de história completamente diferentes, que me faziam questionar, me fizeram questionar nessas narrativas, mas acho que só na adolescência e já na vida adulta que eu consegui discernir, né, como que essas histórias, essas narrativas são racializadas e elas são sempre contadas a favor, né, da branquitude. Como é que foi o seu processo de formação? Quem te inspirou a ser quem você é hoje? Algumas pessoas te inspiraram a ser quem você é hoje? Os motivos que fizeram você se formar no que você se formou e estudar o que você estudou? Bom, acho que as minhas primeiras referências são de dentro da minha própria casa, né? Minha avó, as minhas avós, materna e paterna, meus pais, meus tios, minhas tias, as pessoas com as quais eu convivi durante toda a minha infância, né? As mais velhas do terreiro. Mas quando eu saio do terreiro e vou ter essa formação secundária, né? Porque a formação inicial todas nós temos dentro da escola, dentro da nossa casa, né? Dentro da escola a gente tem uma formação secundária. Então é importante pensar que eu tive algumas professoras negras, não muitas. E acredito que depois que eu retorno para dentro da escola, eu entenda a função social que elas tiveram na minha vida, né? A importância que elas tiveram. Quem me alfabetizou foi uma mulher negra que se formou aqui no IEPIC, né? Me deu aula e depois eu venho para cá para poder dar aula. Então, é um movimento de circularidade, né? Que é o movimento principal da vida africana de ascensão ao sol, né, que todas nós aqui estamos vivendo nesse momento. Então, acredito que algumas professoras tenham sido muito importantes para mim, o meu irmão foi muito importante para mim, né, os meus familiares, mas, e não menos importante, eu acho que todos os estudantes negros que passam pela minha vida são extremamente importantes, principalmente para eu me recolocar enquanto uma mulher negra em diáspora, né, e como uma professora que tenta suprir as demandas de uma população negra que ainda nem sabe quais são as suas demandas. Né? Então, quando a gente pensa uma escola pública antirracista, a gente pensa em jovens, né, meninas e meninos negros que ainda nem entendem a sua ancestralidade porque não tiveram a oportunidade de ter acesso a uma educação antirracista desde casa, desde a educação infantil até o ensino médio ou até a universidade. Né? Então, eu penso que alguns colegas de trabalho que também se dedicam a essa formação, mas também alguns intelectuais negros, né, que eu pude ter contato desde a infância, adolescência até agora a vida adulta, que me inspiraram, né? A Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, o Andrelino Campos, né? Mulheres e homens que foram fundamentais para a gente entender o corpo negro na sociedade e a urgência desse corpo negro se posicionar, e não só esteticamente, né, mas principalmente politicamente. Mudando um pouco de assunto, você pode falar um pouco mais sobre o jongo, a capoeira, como você conheceu, como você se interessou, como você resolveu fazer isso, se tem alguém que te inspirou, te mostrou? Sim, então, a capoeira, ela começa na minha vida desde a infância, mas eu só me dedico mesmo à capoeira a partir de 2010, 2011, né, já no final da graduação. E acredito que, né, tanto o jongo quanto a capoeira também me influenciaram muito a decidir a me tornar uma pessoa negra dentro da escola pública, né? Principalmente porque o meu público são pessoas negras, né? Sejam crianças ou adolescentes. Então, o jongo ele vai surgir na minha vida a partir de 2013, né? Também na UERJ, na universidade, que eu consigo encontrar com algumas pessoas que já praticavam jongo, já difundiam essa ideia do jongo. E aqui em Niterói, depois, em 2015, eu encontro com o jongo Folha de Amendoeira, que existe desde 2010, então são 13 anos de existência e resistência aqui na Praça da Cantareira. A nossa inspiração dentro do jongo é o jongo de Barra do Piraí e o jongo de Pinheiral, né? São os nossos mais velhos e as nossas mais velhas que nos ensinaram o que era o jongo, não só como uma manifestação cultural, mas principalmente como um movimento de resistência e de união entre os povos negros que estavam em diáspora, sendo ainda escravizados no Vale do Café. Né? Então, já traz uma outra referência, uma outra espacialidade que não é Niterói, apesar de há pouco tempo ter descoberto, né, uma roda de jongo que acontecia aqui em Niterói em 1889,
né, averiguando alguns jornais de Fluminense, algumas fontes históricas, a gente acabou descobrindo que já teve jongo aqui em Niterói, né, há mais de 100 anos atrás. Então, são esses movimentos que a gente acaba fazendo para entender, né, que o nosso corpo ele precisa dessa manifestação cultural e, na verdade, nós somos vestígios, né, dos nossos ancestrais, de quem já esteve aqui antes. Então, dar continuidade a isso é extremamente importante. A gente sabe que você é geógrafa e estuda geografia da cidade de Niterói, principalmente. E a gente queria saber como você se interessou por isso, por onde que você começou, quando você resolveu falar e pesquisar sobre a geografia de Niterói. Bom, eu comecei essa pesquisa, né? Ela já tem 10 anos e ela vai começar no chão da escola, quando uma menina do 7º ano, na época, lá na Escola Estadual Guilherme Briggs, ela pergunta para mim se existia uma pequena África em Niterói. E aí eu decido parar, eu sempre trabalhei com agroecologia, né, voltado para a subsistência dos quilombos. E aí eu parei de estudar isso e comecei a me dedicar a uma educação antirracista, justamente por entender que várias meninas, assim como ela, não se viam representadas na cidade. Né? Eu acredito que aqui quem é negro e é de Niterói talvez também não se sinta representado porque não conhece as histórias, né? A gente fala de Zumbi, a gente fala de Dandara, a gente fala de Luísa Marim, a gente fala de vários outras personalidades negras, mas a gente não conhece as personalidades negras da nossa própria cidade. E isso é uma lacuna muito grande que deveria ter sido preenchida desde a educação infantil, quando vocês trabalham, né, desde o estágio aí de vocês, com memória local, que é uma temática dentro do currículo, né, da educação infantil. Essa lacuna em Niterói ela nunca foi preenchida. Então, quando essa menina de 13 anos de idade me resolve fazer essa pergunta, isso me desestabiliza a ponto de eu parar tudo que eu estava fazendo e falar, não, agora eu vou parar para pesquisar quem são os meus ancestrais na minha cidade, porque eu já sabia muita coisa sobre o Rio de Janeiro, sobre Bahia, sobre Maranhão, Minas Gerais, mas sobre Niterói absolutamente nada. E apesar de a gente ter uma universidade, né, a Universidade Federal Fluminense aqui do nosso lado, a produção sobre escravidão em Niterói, né, ou sobre diáspora em Niterói, ela é muito rarefeita. Então, enquanto professora de educação básica, que também queria suprir essa demanda que veio do chão da escola, eu também queria trazer essa resposta para essa menina, eu parei tudo e comecei a me dedicar. Então, eu comecei estudando os topônimos, né, os nomes dos lugares, a partir de uma perspectiva de uso e apropriação do território. Então, quando a gente fala Cubango, Cubango não é simplesmente o bairro mais negro da cidade. Cubango é o nome de um rio que corta, né, uma parte da África Central, né, que está ali entre Namíbia, Botsuana, Angola. Então, a gente está falando de pessoas que saíram desse lugar e chegaram até aqui, se territorializaram na nossa cidade. Né? E é um dos poucos bairros que se mantém, né, que manteve o seu nome desde o século XIX até os dias atuais, e na atualidade, devido à especulação imobiliária, é o bairro que mais sofre, né, de diminuição de tamanho. Então, a gente está dizendo que essa diáspora africana ela continua sendo inscrita na paisagem. Né? A gente que não tem óculos suficiente, a gente não teve lente suficiente durante a nossa formação da escola para ler a cidade dessa maneira. A gente lê Niterói apenas pela ótica do indígena, de Araribóia. Né? E a gente nem sabe, a gente nem pergunta qual é realmente a história de Araribóia. Parece que, né, Araribóia foi o único ícone que a gente teve aqui na cidade, que não é verdade. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar, né, dentro das bibliotecas, dentro dos museus da cidade, um pouco sobre o que era Niterói, já que Niterói foi capital do Rio de Janeiro e Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, a gente teve, né, e aí vários relatos, várias literaturas sobre a cidade alegando que Niterói foi um grande depósito de escravizados. Né? Então, partindo desse princípio, a gente já consegue deduzir a importância que Niterói teve para a manutenção dessa escravatura, né, urbana, né, desse processo de escravidão no espaço urbano. Então, aqui mesmo, né, onde a gente está, mais aqui todo esse bairro de São Domingos, ele é extremamente importante para a gente narrar essa história. Né? Tem várias rugosidades, né? Ou seja, construções do passado, construções pretéritas que hoje, na atualidade, tem uma outra função social, não necessariamente uma forma, arquiteturas são mantidas, mas, por exemplo, a gente tem o Jambeiro, que já teve uma outra função social, como moradia, e hoje em dia abriga um centro cultural. A gente tem o Janete Costa, que hoje é um centro cultural. A gente tem o Centro Cultural dos Correios, que já foi Correios e agora é um centro cultural. Então, pensar nisso e pensar quem construiu isso e quem até pouquíssimo tempo não tinha o direito de entrar nesse espaço, é a gente fazer uma leitura racializada da cidade. Né? E, infelizmente, a gente não aprende isso desde criança. Então, na formação de professores,
o mínimo que eu consigo fazer é exatamente isso, fazer vocês racializarem os processos educativos e os conteúdos que vocês vão dar aula, ou que vocês já estão dando as aulas práticas, para que isso seja sempre em circularidade, né? Eu não estou aprendendo a ler à toa, eu estou aprendendo a ler para que vocês também possam, para que eu possa ensinar vocês e você ensinar, né, às próximas gerações. Porque, imagina, né, se a formação da minha mãe fosse igual à minha e a minha formação fosse igual a de vocês. Eu me formei tem 20 anos. 20 anos é quase uma geração, metade de uma geração. Então, se eu mantivesse o mesmo diálogo, a mesma narrativa, a mesma monocultura que me foi passada, né, no ensino médio, se eu repassar isso para vocês, eu estou fazendo a branquitude manter o diálogo dele como o único, né, possível na sociedade. Então, romper com essas amarras coloniais, romper com essas narrativas, é justamente proporcionar a vocês a ler autores negros dentro da formação. Né? Pensar, vocês saírem daqui e ir no Jambeiro, ir no Teatro Municipal, e aqui nesse centro cultural aqui da UF, e saber que ali vão ser ocupados por outros corpos que antes não eram bem-vindos, inclusive na nossa instituição de ensino. Né? O IEPIC, ele é de 1835, feito por mãos negras, e mãos negras corpos negros não puderam ocupar esse espaço. Então hoje, né, vendo aqui, vocês aqui na minha frente, boa parte de vocês, pessoas negras, pode parecer até um exagero que eu falo, mas eu sempre vou bater nessa tecla que isso é revolucionário. Eu entrar numa sala de aula e ter uma grande parcela de meninas negras, mulheres negras que antes serviam para ser mucamas e ser agora professoras, isso é muito importante. Né? Talvez agora vocês nem sintam a intensidade, eu não vou dizer peso porque parece que é um carrego, né? E na verdade não é. Na verdade é uma responsabilidade. Vocês vão ser responsáveis por romper também com essa narrativa. A narrativa que fez com que as nossas ancestrais, as nossas avós e os nossos avós não pudessem ter entrado aqui para poder estudar. Então é muito importante a gente pensar, e eu penso em Niterói porque é o meu lugar de fala. Né? Então, eu não posso mudar o mundo se eu não consigo manter o meu quarto arrumado. Então, se eu não consigo entender a cidade que eu estou localizada, que eu estou inserida, eu não vou conseguir mudar a educação em escala nacional, em escala global. Então, eu tenho que partir do meu. E o meu é o IEPIC, nesse momento, né? A escola que eu estou há 7 anos, mas nesse momento eu consigo mudar essa realidade aqui. Então, construir ações antirracistas dentro da escola, né? Chamar atenção, posicionar, né, criar estratégias para a gente estar unida dentro da escola é fundamental, né, porque a branquitude ela já faz a gente se fragmentar. Então a educação ela tem que fazer, a educação antirracista, a educação afrocentrada, ela tem que fazer um movimento oposto. É o movimento da gente se unir. Né? Então por isso que eu parei tudo para estudar Niterói e continuo me dedicando a isso. E é isso. A gente tem uma frase aqui que a gente queria que você desse sua opinião e falasse um pouco sobre ela. A gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, dentre outros. Mas tornar-se negra é uma conquista. É de Lélia Gonzalez. Então, essa acho que é uma fala muito importante, até porque eu acredito muito no processo de autoconhecimento. Né? E eu acho que tornar-se negro é um processo de autoconhecimento. A gente começa a se identificar primeiro se olhando no espelho, falando, uau, nossa, vou deixar meu cabelo black, vou fazer uma trança, vou fazer um penteado. Nossa, eu estou achando mais bonita a minha boca, o meu nariz. A gente começa a se identificar com a beleza. Né? E esse já é um processo extremamente doloroso, porque a gente sai do auto-ódio, né, de se olhar e falar, nossa, eu sou feia, eu sou horrorosa, eu não sei nada, eu não presto para nada, e começar, né? Então, sair desse auto-ódio e começar a construir o amor próprio, né? O auto-amor, o autoconhecimento, é um processo longo e vou dizer que ele é contínuo. Né? Não vou dizer que agora, com 37 anos, eu sou uma mulher negra já bem consolidada, não. A todos os momentos, inclusive quando vocês me questionam algumas coisas, eu fico, nossa, será que é isso mesmo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Será que eu tenho que parar, eu tenho que me revisitar? Porque a profissão docente é justamente isso, né? A gente se revisitar. Então, a gente vai construindo um caminho de tornar-se negra. A professora Simone, que entrou em 2011 para dar aula na escola pública e foi recebida aos berros por uma menina negra que alisava o seu cabelo e falava que o meu cabelo era horroroso, ela gritou na frente da escola inteira e eu só tinha 22 anos de idade, né? 25 anos de idade. Aquilo foi um impacto para mim. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer daqui para frente? Né? Eu não posso esmorecer aqui agora. Ela não é a mesma da Simone que está aqui agora com 37 anos, que é mestre, que já passou por uma série de coisas, uma série de entrevistas de emprego,
que vários momentos, né, duvidaram da minha capacidade, duvidaram da minha formação, perguntaram se realmente eu tinha capacidade para estar ocupando aquele espaço. Então, hoje eu sou outra pessoa, né? Então, ao mesmo tempo que eu olho para vocês e me vejo quando eu tinha 15, 16, 18 anos de idade, eu também olho para minha mãe e falo, nossa, eu também quero ser essa mulher que agora já está forte, já deixa o cabelo crescer, já consegue ter esse discernimento do que é ser uma mulher negra, da dificuldade que é ser uma mulher negra candomblessista dentro de uma escola pública, né? De escutar que, não, falei macumba por brincadeira. Não, o racismo nunca é uma brincadeira, o racismo nunca é um equívoco. Isso é muito importante que seja dito e que vocês levem isso para dentro da sala de aula de vocês, né? Chamar um estudante de macaquinho não tem graça, né? Porque a gente leva isso por vários momentos ao longo da nossa vida, né? E aí lá na frente a gente fala, uau, nossa, né? Naquele dia que alguém chamou alguém de macaquinho eu ri, mas não tinha graça, né? Porque ele também estava falando de mim. Então, esse movimento de tornar-se negro é um movimento contínuo, né? Eu acho que dentro da educação eu me sinto muito privilegiada por estar o tempo inteiro lidando com a juventude e fazendo essa juventude refletir que não é somente pela estética que eu vou me reconhecer enquanto uma pessoa negra. A estética é o passo inicial, né? É a porta de entrada para eu parar e pensar, nossa, a partir daqui, o que eu, enquanto uma pessoa negra, ou eu como uma pessoa branca, posso fazer para combater o racismo na sociedade? Então, tornar-se negro, para mim, é você ter agência da sua vida. É você criar estratégias para você combater o racismo, seja onde for, né? Eu combato o racismo não é somente dentro da escola, eu combato o racismo aonde eu estiver. Primeiro porque eu sou um corpo negro, né? E como diz o nosso ancestral, o Joel Rufino, ele dizia que todo negro em movimento é um movimento negro, né? Então, aonde eu chego, eu não posso esconder que eu sou uma mulher negra. Não tem como eu esconder. Não adianta eu passar maquiagem, trocar de roupa, não adianta. Em qualquer lugar que eu for, eu vou ser reconhecida, eu vou ser lida como uma mulher negra, né? Aqui em Niterói, eu sou lida e reconhecida como uma professora negra, né? Em outros espaços, eu sou a jongueira, eu sou a capoeirista, né? Eu sou a doula, eu sou outras coisas, né, que me compõem. Mas, principalmente, né, e eu sempre falo isso da escola pública, porque aqui é o espaço que eu consigo, o tempo inteiro, me revisitar enquanto uma mulher negra e fazer com que outras pessoas negras passem a se olhar. Eu acho que esse é o foco principal da minha ação enquanto professora de geografia ou como educadora.